Olá, boa noite a todos vocês que estão chegando, que se dispuseram a estar aqui uma sexta-feira, às 7h33 da noite. Carla, primeira a chegar. Maria Ercília, obrigado. Rose, Marina Mesquita, André Tavares, tanta gente bacana. Isa Marques, Valéria, Teles, Zélia, boa noite a todos. Andréia, obrigado pela presença de todos. Bruno, vamos entrando, vamos chegando, a casa é nossa, a casa é sua. Vamos lá, daqui a pouco eu volto a cumprimentar vocês, até para ver o que vocês têm de novo para mim aí. Cissa, Vanessa, Soraya, vamos lá, gente, olha, bom, primeiro, obrigado pela presença de todos, que não é qualquer um que se dispõe a estar aqui estudando, pensando direito de família, numa sexta-feira, quase 20 horas, 19h33, muita gente prefere estar vendo novela, jornal, Netflix, essa cachaça do Netflix e outros streamings, e que aliás tem muita coisa legal, eu até falo no direito, no meu livro, eu recomendo, muitos dos filmes que eu recomendo estão nos streams, e aliás a maioria deles, porque já saíram do circuito comercial e entraram para essas plataformas aí, que são muito úteis, isso mudou a vida, a tecnologia e tal. Bom, mas tudo isso para dizer que vocês são corajosos, assim como eu, de estar aqui sexta-feira à noite. E mais, se não conseguir responder todas as perguntas, nós voltaremos amanhã. Amanhã às 10 horas teremos um outro encontro, tá? E promessa é dívida. Eu fiz a promessa de que responderia todas as questões que apareceram do direito, da semana do direito de família. E está aqui o Adriano Caetano da minha equipe também, que vai, se necessário, ele pode dar um suporte. Bom, então, só para deixar claro, promessa é dívida, vou responder todas as perguntas e a partir dessas perguntas, que são, claro, privadas, particulares, mas todas elas trazem consigo um caráter universal e uma oportunidade para ir um pouco além, que é Olha, a Rosa está dizendo a morte inventada sobre alienação parental, recomendo, eu também, recomendo demais. E tem outros filmes sobre alienação parental e ajuda muita gente, sabe, Rosa, a falar sobre, falar para o cliente. Aliás, essa história de alienação parental, hoje não é o foco, mas não posso deixar de falar isso, já que você lembrou esse filme da morte inventada. Foi o primeiro filme assim, mais dirigido para isso, mas tem muitos outros, e uma das coisas que eu aprendi muito na clínica do direito é que quando o cliente vê o filme, ele se identifica ali, isso ajuda muito, nos ajuda como advogado, chama A Morte Inventada, Isso está lá na recomendação dos filmes que eu faço ao final de cada capítulo desse livro meu, Direito das Famílias, que está na 3ª edição aí pela editora Forense. Bem, mas vamos lá, obrigado pela presença. Nós estamos então encerrando a semana do Direito de Família, a jornada do Direito de Família, onde nós focamos nos aspectos patrimoniais. Depois a gente vai retomar, saindo um pouco dos aspectos patrimoniais, mas eu queria focar os aspectos patrimoniais, que é a parte mais que muita gente tem dificuldade, e é uma parte que é mais difícil às vezes, Aliás, nem sei o que é mais difícil, se é essa parte patrimonial que tem um caráter mais objetivo, ou se é os aspectos pessoais, que entra mais subjetividade. Mas isso é uma outra história. Vamos lá, então, começando aqui pela primeira pergunta da Arlete Amarante. Eu não sei se está aí, Arlete, e quando vocês forem fazer perguntas, gente, se der tempo, espero que dê, vocês, por favor, se identifiquem, se quiser, se identifique assim, de onde que é, só para a gente ver essa integração nacional, isso que nós estamos o tempo todo
no Brasil todo, né? Viva essa tecnologia. Mas vamos lá, pergunta da Arlete Amarante. Posso pedir liminarmente, mesmo numa separação judicial que ocorreu em 2012? Imagino que seja pedir o divórcio liminar, porque nós estávamos falando de divórcio liminar, né? Lembra quando nós falamos de divórcio liminar? Isso tem sido uma tendência crescente, tem inclusive projeto de lei para o divórcio obrigatório, e naquelas aulas que vocês podem assistir, principalmente quem estiver nos grupos de WhatsApp, né? Nós fizemos grupos de WhatsApp e lá a gente conversa sobre isso, e quem está no curso eu mandei várias decisões, mas olha aí, Luciana de Dourados, Mato Grosso, já estive aí, Luciana, uma vez. Então, nós estávamos falando de divórcio liminar, é possível, é uma tendência, alguns juízes resistem, mas não tem como, isso é um caminho sem volta. Por quê? Não sei se vocês se lembram da decisão que eu trouxe do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem até uma frase muito interessante, que é assim, quando não quer, dois não ficam casados, né? E dizendo que, assim, olha, não tem, até coloquei aquela pergunta lá, né? Não tem como o divórcio ser improcedente. Ninguém nunca viu um divórcio ser julgado improcedente. A reta final do divórcio é ser julgado improcedente. Isso, por si só, portanto, não tem dúvida, então isso é evidente, e, portanto, uma tutela de evidência. Claro que o juiz vai dar liminar. E no seu caso, Arlete, se já tem uma separação judicial, ainda mais que justifica o divórcio liminar. Vou aproveitar que a Michele Agostinho está aqui. De onde você é, Michele? Está assim. Dr. Rodrigo, sobre o FGTS anterior ao casamento, que foi usado após o casamento para quitar a dívida no divórcio, como fica esse valor? Boa pergunta, Michele, porque, olha, imagino que o regime seja da comunhão parcial, né? Nesse caso, só a gente voltar para a regra do direito do divórcio, do regime da comunhão parcial. Bens adquiridos a título oneroso na constância da união. Se o FGTS que foi quitado, por exemplo, pegou 100 mil reais do FGTS para quitar, sendo que 50 mil desse FGTS ele foi acumulado antes do casamento e 50 depois do casamento, aí a conta é um pouco mais complicada, mas esse 50 vai ter que ser abatido e ele é um bem particular da parte que entrou com o FGTS. Mas respondendo objetivamente, Michele, se foi usado para quitar a dívida do divórcio, né, se foi para adquirir um bem, ok, é simples. Mas se foi quitado para quitar a dívida no divórcio, como fica esse valor? Bom, era um bem particular dele, então ele é credor, né? Quem pagou a dívida é credor do FGTS, né? Então, o raciocínio se o bem tem causa anterior, é uma coisa. Agora, outra coisa a ser observada, a dívida. A dívida foi em proveito da família. Então, se é em proveito da família, a dívida é do casal, claro. Mas se foi quitado com um bem que era particular, então ele ficou com crédito, claro, né? Bem, vamos seguindo aqui nas perguntas e a gente vai conversando aqui. Tem aqui, olha, Michele de Canela, Rio Grande do Sul, né? Sim, o regime da comunhão parcial. Bom, vamos adiante aqui com as perguntas. A segunda pergunta, e lembrando que se não der, nós vamos fazer me disponho a fazer amanhã, sábado, 10 horas da manhã. Não sei se alguém vai ter coragem de me acompanhar, mas quem sabe a gente até consegue esgotar isso aqui, porque a ideia é fechar a semana do Direito de Família, a jornada do Direito de Família bem fechada, né? E lembrando, claro que eu abri, que tem uma turma, tem muita gente perguntando, tem ainda até domingo para fazer inscrição no curso Direito de Família, Teoria e Prática, tá? Então, as informações estão no link da bio, tá? Tá muito legal o curso. Bom, vamos lá. Segunda pergunta da Fernanda Matos. Professor, o senhor acha que o regime da participação final dos aquestos é o melhor regime para quem parte para um segundo ou terceiro casamento? Perfeita separação entre o que é de A, de B e dos dois.
Olha, antes de responder, eu vou dizer lá, o grupo WhatsApp está bloqueado para as pessoas falarem ou tirarem suas dúvidas. Por enquanto, assim, a gente vai abrir, mas se você no curso, a gente tem um canal de comunicação constante, tá? Meu, da minha equipe, aulas ao vivo e tal. E eu vou ver o que aconteceu lá e vou dar essa informação novamente. Bom, voltando, Fernanda, o melhor regime da participação final dos aquestos? Pode até ser. Eu não gosto muito do regime da participação final dos aquestos, primeiro porque acho que ele é um regime mais complexo. Então, melhor do que o regime da participação final dos aquestos, eu faria o regime, por exemplo, da separação com ressalvas. Tem feito muito isso, principalmente quem está no segundo, terceiro casamento, né? As novas conjugalidades demandam isso, novos arranjos jurídicos, novos formatos jurídicos. Então, não dá para casar simplesmente simplesmente regime da separação de bens. Às vezes isso não satisfaz, mas eu posso fazer um arranjo, fazer uma exceção naquele determinado regime e dizer isso, né? O Adriano aí da equipe está dizendo, o grupo não é aberto para não ficar incomodando os demais. Nós tivemos muito cuidado, porque é um grupo que não está muito pequeno, né? Bem, mas voltando, o regime da participação final dos aquestos. Eu nunca fiz um pacto e não lamento, não lastimo por isso. Mas o que eu tenho feito nos regimes de segundo e terceiro casamento? O regime da comunhão parcial de bens, com ressalvas, porque, lembrando aquilo, é lícito aos nubentes para estabelecer o que lhes aprouver quanto ao regime de bens. Portanto, eu posso estabelecer ali, como se eu estabelecesse, aí vem um macete para concluir, Fernanda Matos, eu posso estabelecer ali no regime de bens o que é de um, o que é de outro, sem falar que é participação final dos aquestos, fica mais simples. É o que eu tenho feito, sabe? E tem dado certo, nunca tive reclamação, tá? Bem, vamos lá. A Mary Souto, qual o seu posicionamento no que se refere, faltou aí, Mary? Bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui até a pergunta da Aline. Professor Rodrigo, como escolher entre partilha de bens ou extinção de condomínio? Bem, para fazer uma extinção de condomínio, é preciso ter a partilha de bens, né? Da mesma forma que a gente tem aqueles macetinhos assim, né? Palavras simples, mas que resolvem bastante, que não existe herança de pessoa viva, não existe partilha sem divórcio. Mas digamos que seja união estável, que seja, né? Então, primeiro tem que definir o que foi na união estável. Então, eu tenho que primeiro dissolver e depois, definido que está em condomínio, porque o condomínio não necessariamente é 50% para cada um, pode ser 40%, 60%, 30%, 10%, né? Em uma casa, por exemplo, adquirida com prestações antes do casamento, ou pagas depois da separação de fato, o condomínio não vai dar 50%. Por isso, primeiro preciso definir e depois fazer a dissolução do condomínio. Bem, vamos ver aqui, Vera Santos, união estável, Butiado, Rio Grande do Sul, união estável, ele falece sem filho, com pai vivo. O bem particular dele, que adquiriu pela morte da mãe, como será dividido entre a convivente, aí um ato falho, acredito que tenha sido uma questão do corretor, né, do conivente, que não deixa de ser, e o pai do falecido. Então, olha só, Vera, se a união estável faleceu sem filhos e o pai vivo, o bem particular dele foi adquirido pela morte da mãe, como será dividido? Isso é bem particular dele. Se é a dissolução em vida, dependendo do regime de bens, aí, a não ser que seja comunhão universal de bens, o que é raríssimo, mas se não é, portanto, não vai ter partilha, mas pode ter herança. Se faleceu, se dissolveu em razão da morte, ele será herdeira dos bens particulares, né?
Bem, vamos adiante. Nós estamos aqui na pergunta da Fábia. Obrigado, Clarice travou, né? Conversando aqui com vocês. Professor, partilha de bens, Lari Gamba. Professor, partilha de bens adquiridos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Qual o seu posicionamento, professor? Aliás, o Minha Casa Minha Vida, que era de um governo, depois veio outro governo, mudou o nome, né? Passou a chamar, até me esqueci qual que é o nome, mas é a mesma coisa. Mas veio um regulamento específico sobre isso. Lá tem um regulamento, pelo que eu me lembro, não me lembro exatamente tudo aqui agora, mas que em caso de separação ele dá uma certa proteção à mulher, sabe? Eu não me lembro exatamente como é que é, mas ele segue as regras do regime de bens, né? Então, sem problema. Mas é preciso dar uma lida lá no programa, porque tem algumas coisas que ficaram, que tem se abandonar o lar, tem algumas coisas assim, né? Bom, mas vamos lá. Fábia, vamos ver a pergunta da Fábia. Professor Rodrigo, como proceder naqueles casos em que as pessoas casaram sob o regime da comunhão universal na vigência da Lei 6.515/77? Lei 6.515/77 foi a lei que introduziu o divórcio no Brasil em 1977. Antes não precisava de pacto, o regime era comunhão universal. Depois disso, passou a ser o regime automático, né? O regime da comunhão parcial, e que para fazer um regime diferente desse, tem que fazer pacto. Então, se casou pelo regime da comunhão universal sem pacto, ele não vale, se não tem pacto. Na aula, e está gravado, vocês podem ver lá ainda, gente, eu trouxe várias decisões do STJ, inclusive, dizendo, e as decisões são quase que unânimes, não tem o regime sem pacto, um casamento com o regime diverso da separação, da comunhão parcial de bens. Se não se fez pacto, então não vale. Ou seja, o pacto tem que ser feito, e não só feito, ele tem que ser registrado, ele tem que ser levado ao cartório de registro civil para apresentar ali o regime de bens. Logo depois da lei de 1977, muitos cartórios faziam isso, e eu já peguei alguns casos em que teve erro de cartório, que falou o regime é tal, mas não tinha pacto. Agora, então quando tem pacto, estão envolvidos aí dois cartórios. O cartório de notas faz a escritura no cartório de notas e leva para o registro civil no momento da habilitação do casamento, tá? Se não fez isso, entra no regime automático, né? Bom, vamos responder essa da Mari Soutos. Você entende que a mancomunhão termina com a separação de fato, divórcio, ou com trânsito em julgado a sentença da partilha? Ela é uma coisa semelhante, estou pensando nisso aqui agora, tá? O princípio da Cesine, que a herança se transmite no momento da morte, mas aquilo é o imaginário, o ideal, porque na verdade, depois que fizer a partilha que você terá a posse, etc. Mas entendo que sim, a separação de fato, isso já está bem consolidado pela jurisprudência, sabe? Bem, vamos seguindo aqui. Da Fábia, isso agora da Sueli. Sueli, pergunta, é possível fazer a mudança de regime de bens na união estável por testamento mediante cláusulas que prevê que cabe à companheira a parte disponível dos bens do testador? Não. O testamento, lembrando as regrinhas básicas, né, para que faça apenas para disposições depois da morte. Tanto é que a gente fala do testamento vital, que é uma expressão técnica inadequada, porque o testamento vital é disposição para antes da morte, né? E testamento, a expressão é disposição de última vontade para ser cumprida depois da morte. Testamento vital, ou, falando tecnicamente, diretivas antecipadas da vontade, né? Eu tenho
lá no canal do YouTube, no programa Diálogos, que eu tenho gravado lá com uma especialista nisso, que é a professora Luciana Dadalto, eu falo especificamente sobre isso, tá? Bem, gente, o tempo está correndo, vamos lá, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Não acabou, só estou agradecendo porque aqueles que entraram depois. Sexta-feira à noite, quase 8 horas da noite aqui, só nós mesmos, né, gente? Bom, espero que não esteja atrapalhando a noite de vocês. A minha não tá, porque para mim é um grande prazer. Eu, inclusive, estou aqui fora de casa, estou num lugar bastante agradável, mas esse momento para mim é um momento de prazer. Espero que seja para vocês também, né? Bem, vamos lá. Outra agora da Amanda, da Simone, Simone Chitolina, tá um pouco ruim aqui é o seguinte, a Simone: ocorrendo a morte do alimentante, sendo compensatória, o espólio tem que continuar pagando até partilha, já que a alimentícia cessa. Olha, Simone, essa questão do espólio, do pagamento do espólio de pensão alimentícia é uma polêmica que dá pano para manga. Você vai encontrar questões para sim, você vai encontrar decisões para o sim e para o não. Então, mas antes de responder, só quero cumprimentar o professor Salomão, que passou por aqui. Obrigado, professor Salomão. Muito obrigado pela presença. Tem muitas questões aí de registro civil. Espero você lá nas nossas aulas ao vivo do curso de Direito de Família, né? Muita gente já se inscreveu, tem algumas vagas ainda. Quem quiser pode olhar lá no link da bio e nós vamos nos aproximar mais. Aliás, sabe o que eu acho legal desses cursos, né? O que acontece é que muitas vezes eu estabeleço, porque a gente chega, alguns alunos mais, outros menos, quem quer chegar, chega. A gente acaba estabelecendo uma relação até profissional. Muitos alunos que eu tive, acabamos fazendo parcerias no Brasil todo, foi muito, muito legal. Isso, eu tenho muito prazer com isso, né? Me sinto um privilegiado de poder ter esse contato com todos vocês, né? E eu não só dou, eu recebo de vocês também, né? Recebo afeto, recebo essa troca, né? Porque quando vocês me perguntam, né? Eu fico doido para fazer uma pergunta que me aperta e que eu não sei, mas como eu já estou ficando mais sem vergonha, assim, né? Mais uma estrada, então é difícil apertar, o que não aperta, mas é bom, sempre me faz pensar um pouco, né? Mas obrigado, Salomão, de estar aqui, muita honra de ver aqui, que está nos acompanhando, nos acompanhou na live de terça, de quarta, né? E obrigado a você, gente. E a Cris Andreotti, vamos ver o que estava dizendo. Muito bom ouvir essas respostas às perguntas que apareceram nessa semana. Você achou, Rodrigo? Obrigado. Eu fico todo honrado, né? E envaidecido, assim. Aqui tem a Tatiana. Pretendo fazer o próximo curso. Esse não dá, mas admiro muito sua didática. Obrigado, Tatiana. Dá sim, por que não dá? Se for questão de dinheiro, manda uma mensagem no privado para a gente que a gente dá um jeito. E aliás, vou parar aqui só para lembrar, esse é um macete, uma coisa que a gente deve falar para os clientes. Você não deve deixar de fechar um contrato com o seu cliente por causa de dinheiro. Sempre pode adaptar. Claro que tem limites, mas a gente sempre fala isso. Olha, isso é possível para você, né? Então, vamos, seguindo lá. Lígia, na minha separação foi estipulado pagar o convênio de forma vitalícia. Se a pessoa morrer, o espólio continua pagando? Isso completa a pergunta, a resposta que ficou faltando, né, aqui da anterior, que é: o espólio pode, deve, né, como eu disse, isso vai para um lado e vai para o outro. Então, não necessariamente. Eu já tive casos em que o espólio pagou, porque depende da situação do espólio. Ele tem dinheiro para isso, né? O fato de ser pensão compensatória é um pouco diferente. É um pouco diferente da pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia ela está ligada à necessidade e possibilidade. A pensão compensatória ela tem a ver com a queda do padrão de vida. Se o pagador, o devedor de pensão alimentícia, né, o alimentário, faleceu,
Então, ali a queda de padrão de vida às vezes pode até se justificar. Ou, às vezes, a pensão compensatória é devida até que se faça a partilha. Se ele morreu, vai ser feita a partilha, né? Aí vai ter o inventário, né? Agora aqui, ó, já tem sentença, deixa eu ver quem está, leia. Doutor, já tem sentença de partilha de 50% do apartamento, mas era financiado e meu advogado não pediu a compensação dos valores que paguei depois da separação de fato. Como faz para pedir a compensação desse valor? Bem, se não tiver passado o prazo, né, pode fazer o pedido de compensação, ou talvez isso possa até entrar numa sobrepartilha, né? Então, a Simone, é isso, ocorrendo a morte do alimentante, sendo compensatório, esse pode ter que continuar pagando até a partilha, já que a pensão cessa? Sim, se o espólio tiver, é possível sim. Mas a pensão compensatória, como ela é nova, ela não está na lei, ela é uma construção doutrinária e jurisprudencial, isso vai depender da tese que você defender ali e justificar, né? Bem, vamos adiante aqui com a pergunta da Merli Osaka. Separação de fato e não houve partilha de bens. Marido inicia uma união estável, uma outra, né? O marido falece. Bens existentes foram adquiridos junto com a esposa. Com a primeira esposa. A convivente não tem direito a nada. Esse caso, Merli ou Merli, é muito interessante. Se você estiver aí, por favor, se apresente e complete a resposta, a pergunta, se quiser. Esse caso é muito interessante, eu vou traduzi-lo, eu vou responder, vou responder a sua pergunta ampliando a questão. Olha, isso tem sido muito comum, eu tenho vários casos parecidos com esse, né? Que o marido tem uma separação de fato, não fez o divórcio, então é possível que a união estável dele seja válida. Nisso a jurisprudência é quase unânime nesse sentido, né, de que é possível sim fazer uma união que aí nem é propriamente simultânea, mas é porque o casamento aí, quando tem separação de fato, mas não formalizou esse fim dessa conjugalidade, seja e vale também para a união estável, seja de união estável ou do divórcio, mas essa pergunta aqui da Merli é de divórcio. O casamento é mera reminiscência cartorial. Eu gosto dessa expressão, a expressão eu vi pela primeira vez há muitos anos, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não me lembro quem foi o desembargador, mas essa expressão ficou para mim. Algumas expressões de jurisprudência, né, que foram muito fortes, essa é uma delas, o casamento é mera reminiscência cartorial. Uma outra, que não tem exatamente a ver com isso, mas tem a ver com pensão alimentícia, foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde se dizia assim, mulher jovem, saudável, com capacidade laborativa, lembro exatamente, a frase era assim, mulher jovem, saudável, com capacidade laborativa, não tem direito à pensão, porque casamento não é seguro-desemprego e nem previdência social, né? E foi aí que começou a nascer essa história dos tribunais cada vez mais, ou cada vez menos, né, fixar pensão para as mulheres. Claro que isso não é uma regra geral. Tem pessoas que estão casadas há 30 anos e aí cada caso é um caso. Estou falando de uma tendência, né? Então, voltando para o caso, e aí depois a gente responde aí, Júlia Pérez. Se teve a união estável aqui, e os bens, porque tem uma tese possível de defender, que é se estabeleceu bens aqui e não fez a partilha aqui, a rigor o regime seria da separação obrigatória de bens. Lembra dessa regra? Algumas pessoas não podem escolher o regime de bens. Quem são? Para lembrar, quem se casa com menos de 18 anos, quem se casa com mais de 70 anos e quem ainda não fez partilha dos bens da relação anterior, seja em razão da morte e tal. Então, isso é a regra geral. Mas, como nós podemos construir tese e nunca podemos nos dobrar aquilo que não é justo, né? Então, você poderia defender. E isso que é o bonito do direito, essa dialética, né, do direito,
do sim e do não, e a gente vai construindo um outro direito, uma outra história. Então, a rigor, esse aqui seria da separação obrigatória de bens. Mas qual é o espírito da lei? Por quê? Qual é o sentido da lei em que diz que não pode, que quem não fez separação, quem não fez a partida anterior, o regime tem que ser da separação obrigatória. Não se pode escolher o regime. É para não misturar o patrimônio. Mas aí é que entra a defesa da tese. Se esses bens estão totalmente demarcados aqui, com esse aqui, então, ok, é uma separação aqui nessa... O patrimônio dela é essa aqui. Depois da separação que adquiriu, depois é só dela, né? Então, é aí que entra a tese, tá? Mas não é uma coisa simples, não. Bem, vamos lá. E aí eu prometi responder aqui para Juliana Pérez. Casal que adquiriu carro e casa durante o casamento e são casados com separação total de bens, pode fazer contrato de compra e venda para garantir a divisão do patrimônio? Pode, né? Porque nós temos algumas proibições. Eu não posso fazer um contrato de compra e venda com a mulher com quem eu casei, o homem, né? Posso estar casado com um homem ou com mulher, não faz diferença, se o regime é da comunhão universal ou comunhão parcial. Por quê? Porque ele já é meu, então como é que eu vou, né, se ali já está comunicando aquele bem, a não ser que seja um bem particular, mas isso tem que ser muito bem explicado. Então, nesse caso, pode sim fazer um contrato, se é o regime da separação de bens, pode sim fazer uma compra e venda, um negócio jurídico ali no regime da separação de bens. Essa é a vantagem, ou uma das vantagens do regime da separação de bens, né? Bom, eu vou responder agora, vamos continuando aqui, da Giana, nona pergunta, da Giana Barcelos. Incide pensão alimentícia sobre plano previdência fechada, pois tem natureza indenizatória? Olha, se o pedido de fixação, né, então, independente de saber se incide ou não, de interessar se incide ou não, é preciso saber assim, porque na verdade, se é um percentual, imagino que a sua pergunta seja sobre isso, né, Giana? Se tem um percentual 30%, por exemplo, da pensão alimentícia, depende da decisão do juiz. Então, muita atenção, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente faz um acordo, né, quando isso se estabelece em acordo, nós vamos ter que deixar isso muito claro. E é aquilo que eu falei na live de ontem, de ontem ao meio-dia, que é a conexão do direito de família com o direito de trabalho. E aí vem as expressões remuneração, salário. Se for apenas sobre o salário, não incide, mas se for sobre a remuneração e essa previdência que ele recebe mensal, que é um salário, que na verdade ela é um complemento, se ela for um complemento da renda, incidirá a pensão, o percentual, em duas situações: se tiver sido estabelecido isso por acordo, ou se no pedido o juiz tiver mencionado isso. E atenção, se não tiver mencionado, importante entrar com embargos de declaração. Aliás, já entrei com muito embargo de declaração em pedido de pensão, e que agora isso vai perder o sentido ainda bem, que era quando fixava 30%, por exemplo, da pensão. E aí o juiz não dizia, como a maioria não dizia, e como a maioria, inclusive nós, advogados, a maioria dos advogados, comia mosca nisso. Olha, é 30%, ele recebe lá 10 mil de pensão. Na verdade, ele não recebe 10 mil é depositado na conta dele, mas tem que abater 27,5% de imposto de renda. Lembra disso? Então é preciso dizer, juiz, eu tenho a necessidade de 10 mil, mas eu não vou receber 10 mil. Então o imposto de renda é por conta dele. Aliás, essa história do imposto de renda está acabando, vocês têm acompanhado aí, né, a ação que nós entramos lá no STF, onde nós já estamos com 6 votos a 5, então assim, praticamente já ganhamos. Espero que em breve nós tenhamos isso já publicado e acabar com essa história de imposto de renda sobre pensão alimentícia, que é a coisa mais injusta que tem, né? Acho que todo mundo concorda, acho que ninguém discorda que é injusto. Imagina, eu vou receber pensão, já estou precisando, vou ter que pagar imposto, mas quem paga, que é quem não está precisando, se beneficia do imposto de renda.
né? Então, vejam só que situação que isso pode gerar, né? Bom, seguindo aqui, na separação, deixa eu ver quem foi, Alvin, na separação legal obrigatória, imagino que, claro, deve ser da separação, né, obrigatória, a companheira concorre nos bens particulares dos bens particulares do companheiro. Ó, se for separação obrigatória, não. A única coisa que tem jeito de consertar na separação obrigatória é a invocação da súmula 377, mas isto para efeito de partilha, né? O que diz a súmula 377? Os bens adquiridos na constância da união a título oneroso com a contribuição de ambos, com a contribuição, se teve contribuição da companheiro, será partilhado. E aí vamos destrinchando as duas. Contribuição. O que é contribuição? Contribuição pode ser direta ou indireta, como no regime da comunhão parcial de bens, porque o regime no regime da comunhão parcial de bens, a contribuição, o espírito dele é exatamente isso, pressupõe que teve a contribuição. Torres, eu me lembro que nós conversamos ontem, você está dizendo que mandou a mensagem ontem, ela não chegou aqui, me desculpa, mas eu estou até preocupado, será que está tendo algum problema da comunicação? Me lembro de a gente ter conversado ontem, mas eu vou verificar e já até anotei aqui, né, de ver o que aconteceu. Se não der para responder hoje, amanhã às 10 horas, porque eu já estou achando que não vai dar para responder todos, porque são muitas perguntas. Mas promessa é dita, eu responderei a todos, ainda que a gente tenha que continuar na semana que vem, né? Agora, Usha Maduro. Usha, nós já nos falamos antes, né? Vamos ver. Qual sua sugestão para partilha de imóvel residencial financiado e não quitado? Estou amando o curso. Obrigado, Usha. Muito, muito bom. Nós vamos nos ver, vamos conversar depois lá ao vivo e a cores, né? Vou marcar em breve as aulas ao vivo. Estou só esperando fechar a turma. Deve fechar domingo. E aí nós vamos todos nos conhecer, né? E é muito legal isso, gente. Fico muito honrado com isso. Bom, mas respondendo, Usha, qual a sugestão do partido do imóvel residencial financiado e não quitado? Bom, se ele não está quitado, então vai partilhar somente aquilo que foi quitado, claro. Exemplo, o apartamento vale 1 milhão. Estou falando 1 milhão só para ficar fácil de raciocinar, né? E nós advogados, eu pelo menos sou muito bom de matemática. Então, para dar um número redondo, em 1 milhão apartamento, mas quitou apenas 600, divorciou e pagou, vamos complicar um pouco, pagou 600 na constância do casamento, teve separação de fato, pagou mais 200, apenas o marido pagou 200. Então, esses 200 passa a ser uma parte particular de quem pagou. Por exemplo, o marido, né? Porque geralmente é assim, mas não necessariamente. Então, o que vai ser partilhado? Vai ser partilhado 300 para cada um, os 200 de outro, e a dívida, ou vão partilhar a dívida, quitar e partilhar a dívida, ou então, quem for ficar com o apartamento ficará responsável pelo pagamento da dívida, né? Esse é um arranjo, é o que eu mais tenho feito, sabe, Usha? Mas nós podemos pensar em outras, mas esse é o que eu tenho. A vantagem do curso, gente, de nós estarmos fazendo lá, né, na aula ao vivo, é porque a gente pode falar, podemos detalhar isso, né? A Carla Borges. Existe alguma declaração que possa ser feita e como comprovar que está sendo pago com recursos próprios? Não, aí é questão de prova, né? Se foi pago, você pode ter os extratos bancários, pode ter declaração do imposto de renda, são várias as formas, né? Bom, eu vou alternando aqui porque as pessoas que mandaram do curso, eu tenho que privilegiar as pessoas que fizeram, que estavam lá na live, que mandaram antes. Inclusive a sua, Torres, que não está aqui na minha lista, mas eu vou verificar o que aconteceu. Bom, prosseguindo aqui então. Da Maria Carmen. Direito real de habitação.
pode ser aplicada em caso de mais um imóvel residencial? Não, porque, e aí a gente volta no conceito, o que é direito real de habitação? Qual é o espírito? Por isso o espírito da lei, né? Montesquieu, no seu célebre livro, o espírito das leis, né? Isso fica bem firme para nós. A lei tem um espírito, tem um sentido, tem uma intenção, vamos falar assim, uma intenção. Qual que é a intenção, o objetivo dessa lei? Por que foi feita essa lei que dá direito real de habitação? É para proteger a viúva, coitadinha, né? Porque ela não tem onde morar. E esse direito real de habitação, ele independe da propriedade, mas ele é para um imóvel. Estou trabalhando em um caso em que a mulher, lá um caso, acho que eu até falei esse caso lá na aula, um caso de Curitiba, a mulher casou-se, o marido já no regime da comunhão universal, e o marido faleceu, e ela ficou no apartamento e quis se apossar também da casa da fazenda. Eles tinham a casa lá e tinha a casa na fazenda, mas tinha herdeiros, ele tinha filhos de outra relação. Então, a tese aí, que vem exatamente nisso que você falou, Maria Carmen, é apenas em um imóvel, não pode ser no outro, tá? Senão desvirtua a intenção do direito real de habitação. Bom, vamos responder aqui, Carla. Existe alguma declaração que possa ser feita e como comprovar quem está sendo pago? Bom, pode ser feita uma declaração, aí o caso concreto pode ser, por exemplo, a declaração do contador, né? E comprovantes de banco, como é que pagou? Vamos atrás disso, foi cheque, vamos rastrear, vamos pedir o banco, é assim. E o banco nesse arranjo aceita? Sim, se o banco, se não quiser, pode ir lá, pegar os extratos e dar comprovação, e é no caso concreto mesmo, né? Vamos aqui uma de lá e uma de cá, porque a gente precisa encerrar daqui a pouco, eu já vi que não vai dar para responder todo, tá? Débora Ferreira, é simples, é necessário anulação de ato jurídico ou posso entrar com inventário judicial? Débora, essa pergunta, acho que ficou faltando algum elemento aqui, você podia mandar ela novamente, porque ficou faltando uma dúvida. Vamos adiante aqui, da Valéria Luandi. Professor, se um dos herdeiros colocar dinheiro recebido na partilha em móveis, num apartamento recém-comprado com a esposa, na separação o valor que ele investiu pode ser bem de herança? Sim, porque se a conjugalidade acabou pela morte, o sobrevivo é meeiro daquilo que não é herdeiro e herdeiro daquilo que não é meeiro. Para ajudar a lembrar, a quem herda não meia e quem meia não herda. Isto no regime da comunhão parcial de bens, né? Bom, vamos ver aqui, Alex, professor Alexandre de São Paulo. No caso de partilha de imóvel financiado, consideraria o valor das parcelas ou o valor efetivamente pago do saldo devedor? Lembrando que nas parcelas incidem juros. Pois isso é um assunto que dá discussão longa, né? Assim, dá anos de briga. Assim. Eu tenho feito do valor, claro que todos os casos que eu tive em relação a isso, a gente acabou chegando num acordo, então eu não vi nenhuma decisão judicial sobre isso, mas especificamente disso. Mas o valor pago para se partilhar tem que ser do valor pago, né? E não do saldo devedor. O saldo devedor vai ficar lá depois como uma dívida, né? Claro. Torres, Zambuja chegou aí, né, Torres? Vamos lá. Geralmente essa partilha fica entre as partes, pois o banco deve aprovar e depende da viabilidade do pagamento da parte. Isso, obrigado, Torres. Exatamente. E aí, da Célia, completando essa pergunta. E quanto à partilha e herança no regime da separação total de bens? Partilha e herança no regime de separação total de bens. Regime de separação total de bens, se não for obrigatório, claro que, portanto, não tem partilha, só vai ter herança, né? Então, o que herda não meia, o que meia
não o que meia, que herda não meia, o que meia, como é que é? O que herda não meia e o que meia não herda, né? Ou seja, quem receber a meação, que é dos bens comuns, e a herança dos bens particulares. Bem, vamos seguindo aqui com as nossas dúvidas. Siqueira, Fábia, professor, me identifiquei com seu cantinho, sou adepta de Feng Shui, mandala e devotíssima de Nossa Senhora Aparecida, trago ela sempre comigo. Obrigado, que bom que você reparou. Olha, estou aqui com uma mandala de Nossa Senhora Aparecida, que é lá do bichinho de Tiradentes. Eu comprei essa mandala, eu tenho isso há quase 30 anos, gosto muito disso, achei essa mandala linda. Bom, enfim, a gente vai entrando aqui na intimidade, né? Mas é isso, obrigado por ter reparado, né? Bom, vamos lá. Mais uma daqui, da Merle, e vamos ver aqui. Se o herdeiro Merle Osaka, essa é da Arlete Amarante, pode ser uma cessão de direitos hereditários parcial de cota? A Arlete tocou num ponto nevrálgico, que é um problema para nós, que é a partilha de cotas. Eu vou ter que escrever um artigo só sobre isso. No meu livro eu falo sobre isso, mas a gente precisa desenvolver melhor isso, a partilha de cotas, né? Que é a partilha de cotas, assim, ó, quando isso, eu vou completar com uma pergunta que chegou aqui com uma da Daniela Fortunato, que colocou lá. Daniela, não sei se a Daniela está aí, vamos ver aqui, que envolve partilha de cotas, né? Partilha da sociedade, que em resumo é o seguinte: se eu casei, bom, vamos ver a pergunta porque acho que fica mais claro. Daniela, minha pergunta de hoje: por 25 anos vivi uma união estável e dependência financeira com meu ex-marido, companheiro e provedor. Ele já tinha empresa onde é dono e fundador, mas a empresa cresceu muito durante os 25 anos da união estável, chegando hoje na casa dos 5 bilhões de reais. Eu tenho direito ao crescimento da empresa, pessoa jurídica, ou só nos bens que construímos, pessoa física? Olha só, então uma coisa completa a outra. É a história da partilha de cotas. Daniela, tem direito, sim, eu entendo que sim. Porque as cotas sociais, eu posso até não ter direito à partilha das cotas, que as cotas são anteriores à união estável ou ao casamento. Mas o crescimento é partilhável. Eu já tenho vários julgados, vários casos em que eu trabalhei assim. Daniela, não sei se você está aí, mas isso é muito importante, porque isso é um encontro ou, na verdade, um desencontro do direito de família com o direito empresarial. Mas nesse encontro e desencontro prevalece o direito de família, ou seja, o crescimento da empresa, né, é partilhável, sim, não tem dúvida nenhuma. Andréia, doutor, o senhor entende possível renunciar ao direito de herança por meio de pacto antenupcial ou escritura de união estável? Boa pergunta, Andréia. Eu vivo isso quase todos os dias na clínica do direito, né, no escritório de advocacia. E eu tenho vários contratos, já fiz vários contratos, mas quando o cliente chega, eu falo: olha, não adianta fazer só um testamento, você tem que fazer, né, nós temos que vender, entre aspas, o combo, que é necessário para dar garantia. Nós, advogados, somos procurados para dar garantia e segurança. E qual é a segurança? Segurança total é só que nós vamos morrer. É sempre bom lembrar os clientes disso. Mas nós devemos nos prevenir e dizer isso: olha, hoje é possível, mas tem esse risco. O que eu tenho feito? Então eu faço o pacto antenupcial ou o contrato de união estável e o testamento. Né? Eu uso outras expressões. Não sei se você está no curso, Andréia, mas se tiver, lá no módulo, não sei se no módulo 4, eu dou alguns modelos desses contratos de testamento, sabe, para poder fazer, porque eu já inventei a roda, então você não precisa inventar a roda, tá lá. Mas lá no curso, se você estiver lá, vai receber. Se não receber, se caso não veja isso lá, me fale que teve algum problema, mas certamente estará lá, tá? Então, acho possível sim, e já pensei muito sobre isso, e aí eu já fiz isso e estou dando para vocês, né? Bom,
gente, nós precisamos começar a encerrar. Eu vou responder uma última pergunta aqui e depois nós vamos ter que voltar amanhã, não tem jeito, né? Mas antes de encerrar, gente, eu quero falar mais uma vez do curso. Estão abertas as inscrições até domingo, né? A turma está ficando muito legal, tem gente do Brasil todo, né? E aí, vou voltar nisso, Torres, do Pacta Corvina, isso é muito importante, vou falar sobre isso. Então, essa turma está muito legal e depois, dentre os módulos lá, tem 2 que é nessa turma nova agora. E as turmas anteriores, atenção, quem foi aluno das turmas anteriores, reclama comigo, com a minha... Reclama, é forte, né? Assim, relembre a equipe de suporte para poder ter acesso a isso, que isso foi uma inovação dessa turma agora, que foi atendendo a pedidos, que foi o quê? Tem um módulo sobre o marketing digital, que é com a minha assessora de comunicação, a Pamela, e o Cláudio, que trabalha comigo. A Pamela trabalha comigo há 10 anos, ela é doutoranda na USP e tal. Essa coisa do marketing digital. Isso é um problema, a OAB falar, não pode, tá, mas como fazer isso? Eu faço isso há 10 anos sem infringir normas da OAB. E a outra coisa é que eu tenho também, estou acrescentando lá, um módulo sobre a organização de escritório. Eu venho pensando nisso há 40 anos. Falei, gente, eu já aprendi alguma coisa, eu tenho que passar isso para vocês, né? Então, eu vou estar lá no curso. Então, venha fazer o curso. Estão abertas as inscrições lá, tá, gente? Basta ver lá no link da bio, tenho certeza que vocês não se arrependerão. E se arrependerem, o dinheiro será devolvido, claro. Bom, voltando. Aqui, Torres, Pacta Corvina. O que é Pacta Corvina? Como o próprio nome é uma expressão latina, né, em latim, que lembra o corvo, né, aquela coisa de carniça, de comer, né, essa coisa horrível. Então, isso é próximo do Pacta Corvina, mas não, isso é no Brasil. Agora, essa questão é tão séria, Torres, que aí você está dizendo aqui, poderia fazer uma live com o mediador e a necessidade dele nos processos de família? Sim, vamos, boa ideia, vou anotar aqui, Torres, vamos fazer. E vamos fazer uma live só sobre isso, porque o tempo aqui é muito curto para a gente falar sobre essa questão do Pacta Corvina. Estou anotando aqui, vou falar sobre isso e sobre mediação, tá? Vou fazer uma live só sobre isso. Só para introduzir esse assunto da mediação, gente, eu não sou mediador, mas eu sou mediador. Você pode ser mediador. O que é mais importante da mediação? É você incorporar o espírito da mediação. Tá? Igual a guarda compartilhada. Tem um espírito da guarda compartilhada onde as coisas funcionam. O espírito da mediação, claro que um pouco de técnica sempre ajuda, tem cursos ótimos e tal, né? E a mediação, e não só a mediação, mas tem outras técnicas também de resolução de conflitos. Mas está anotado aqui, vamos fazer uma coisa sobre mediação em conflitos de família. Torres, eu não sei, será que eu estou te devendo alguma coisa ainda, Torres, para responder? Porque eu não vi a sua pergunta e eu não gosto de ficar devendo ninguém, tá? Então me cobre aí, me avise aí. Se eu estiver devendo, eu estou inocente. Bom, vamos fazer também sobre processo de guarda, falsa acusação e alienação parental. Tá, gente, mais sugestão? Vamos, alienação parental, vou chamar, até já fiz uma com a Glícia, mas não especificamente sobre isso. Então, vou fazer aqui, tá anotado aqui, eu já tenho algumas na lista, tá? Porque a gente vai começar, tá tudo lá no curso, mas assim, depois a gente pode aprofundar também, tá? Bem, vamos ficando por aqui, então manda lá de novo, eu vou ver, Torres. Obrigado, Rosa. Eu estudo psicossocial no processo, vou anotar aqui, estudo psicossocial no processo. Eu vou chamar profissionais que fazem isso, que pode nos ilustrar, né? Pode falar disso. Audiência na prática, né? Tá, isso tudo tá lá no curso, tem lá. Mas a gente pode falar disso mais e podemos aprofundar.
execução de alimentos. Execução de alimentos tem lá também, tem inclusive no meu livro, que está lá bem mastigadinho assim na execução, que é um verdadeiro calvário, né, como diz o Rolf Madalena. Bem, gente, ficamos por aqui, né, porque não quero cansá-los mais, porque eu quero vê-los outra vez. Então vamos nos ver amanhã às 10 horas, tá? Nós vamos responder as outras perguntas e continuar com essa história aqui. Eu gosto muito, espero que não atrapalhar o sábado de vocês. Metaverso também é uma boa. Bem, gente, eu quero essas sugestões. Mandem lá para mim no direct do Instagram, né? E tem aqui alguém dizendo: enviei um e-mail para o contato clínica do direito, não tive resposta. Pergunta sobre o conteúdo programático. Vou ver isso agora, Mônica. O que aconteceu? Olha aí, Adriano, você está aí, vamos responder aqui, vamos ver o que aconteceu com a Mônica Ferraz. Vamos ver mais reclamações. Está parecendo aquele livro de queixas, né? Só para a gente não perder a piada. Mônica, vou ver lá. Soraya, peguei um caso em que o pai simulou uma ação de alimentos com a segunda companheira para justificar o pedido de redução de alimentos para o primeiro filho. O que fazer? Nossa, vamos falar disso amanhã, Soraya, se você conseguir entrar, porque o nosso tempo aqui agora está se acabando, a gente tem que encerrar, mas é bom a gente sair sempre com esse gostinho de quero mais, né? É isso que vai trazer vocês amanhã, e quem sabe é isso que vai fazer com que a gente possa discutir isso mais profundamente nessa turma agora que está formando. Gente, boa noite, obrigado a todos, até amanhã.